essa questão ela é um pouco perigosa. Vamos fazer uma coisa. Eu quero que um objeto tenha uma carga de 3,2 vezes 10 a menos 9 coulombs. Aí ele me fala que a carga elementar é essa daqui. Como é que eu calculo a carga de um objeto que está eletrizado? Não é o tal do kiné? Então, carga é igual a N vezes E. Fazendo as contas, carga 3,2 vezes 10 a menos 9 coulombs, isso é igual a N, que é o número de elétrons que esse cara vai ter que ganhar ou perder, vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Se você fizer as contas, essa conta aqui vai dar 2 vezes 10 elevado a 10 elétrons. Como o enunciado fala que o objeto ele vai adquirir uma carga de 3,2, ele não colocou menos 3,2. Então esse cara vai ter que perder elétrons. Quantos elétrons que ele tem que perder? 2 vezes 10 a 10. Só que o problema não pediu isso. Ele quer saber que do total de elétrons que tem lá, que é 2 vezes 10 elevado a 22 elétrons que existe nesse material, desses aqui, de cada um que eu retiro, eu tiro de quantos do total? Ou seja, eu tenho que olhar aqui uma fração. Vem cá, vamos lembrar lá do, sei lá, quinta série, sexta série, quando você aprende fração, por exemplo, vamos dividir isso aqui em 5 partes. Se eu pegar só esse pedacinho aqui, isso aqui não é 1 de 5, 1 quinto. Então, quando eu quero pegar a quinta parte, eu posso ler 1 sobre 5, 1 quinto, ou, é isso que muita gente esquece, 1 para 5. Então, se eu quiser retirar nessa questão 2 vezes 10 a 10, de 2 vezes 10 elevado a 22, qual é a conta que eu tenho que fazer? Vem cá, eu tenho que retirar 2 vezes 10 a 10 de quanto? 2 vezes 10 elevado a 22. Agora, eu quero saber o seguinte, essa fração equivale a 1 para quanto? Ué, mas então é fácil. Para isso virar 1, você concorda que eu tenho que dividir por 2 vezes 10 a 10? Mas para a fração continuar a mesma, o que eu dividi em cima, eu tenho que dividir embaixo. Aqui, eu tenho que dividir por 2 vezes 10 a 10. E quanto que é 2 dividido por 2? 1 vezes 10 elevado a 22, dividido por 10 elevado a 10, conserva a base, subtrai os expoentes. 22 menos 10 é 12. Moral da história. Eu tenho que tirar o total de elétrons 2 vezes 10 a 10. Ou eu tenho que tirar 1 de 10 elevado a 12. Essa seria a forma correta matemática de interpretar essa questão. Para fazer essa questão agora, é só lembrar da eletrização por contato. O que a gente viu? Quando os objetos forem iguais, a carga elétrica do conjunto se divide igualmente entre esses objetos. Se eu pegasse esses 3 e colasse os 3, a carga total se distribuiria por 3. Como vai tocar só de 2 em 2, ele vai tocar primeiro C em B. Ué, peraí. O C é neutro, então a carga dele é nula. Qual é a carga total? 2,4 mais 0 é 2,4 coulombs, que divide metade para cada um, porque ele disse que as esferas são iguais. Então, aqui vai ficar o 2,4 divide 1,2 para uma, 1,2 para outra. Essa eu não mexi, continua com um coulomb ali. Agora eu vou tocar B em A. Juntas, quantos que ela tem? 1,2 mais 1 é 2,2 coulombs, que divide metade para cada uma. Metade de 2,2 é 1,1. Essa vai ficar com a metade de 2,2, 1,1. E essa eu não mexi mais, 1,2.
Isso aí já mata a questão, então. Para a gente resolver essa questão, um macete, pessoal, é imaginar que as três esferas correspondem a uma única figura, um único objeto. Então, olha só, se eu apagar isso aqui, ó, e isso aqui, vocês concordam que esse desenho ficaria um treco aqui assim, ó? Ficou mal feito. Mas é como se eu tivesse um único objeto. E aí você tem que lembrar o seguinte, se eu tenho um corpo que é eletrizado positivamente e aproximo dele um outro objeto neutro, o que vai acontecer? O bastão positivo não atrai elétrons para cá? Então, se atrair 4 para cá, tem que faltar quanto na outra extremidade? Não tem que faltar 4? Ou seja, eu tenho aqui o processo de indução, de forma o que sai e vai faltar de um lado, tem que sobrar no outro. Pois é, nessa questão, o que eu teria que ver? Se você imaginar que isso aqui é um corpo único em vez de 3 esferas, você teria que imaginar que, olha, esse cara é positivo, então ele vai atrair elétrons para cá. Então, por exemplo, você poderia colocar elétrons assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se vieram 6 elétrons aqui, tem que faltar 6 elétrons do outro lado. Então, aqui assim, ó. Olha só o que a gente vai ter então. Essa esfera que era neutra, ela fica positiva. A esfera central, olha como é que ela ficou. 2 positivas e 2 negativas. Ou seja, ela está neutra. E a da extremidade de cá ficou totalmente negativa. Se você assistiu a minha aula dessa matéria, você viu que eu mostrei 2 formas de resolver essa questão. Agora eu só vou resolver de um jeito, porque o que me interessa é ganhar tempo, resolver essa questão no menor tempo possível. Ele fala que eu tenho 2 cargas, Qzão e Qzinho, separados por uma distância d. Ele quer saber o que eu tenho que fazer com a distância para que a força não mude, apesar de eu mudar o valor das cargas. Mas vem cá, a lei de Coulomb não fala que F é igual a K, Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado? Bom, eu quero saber o que eu tenho que fazer com a distância. Vamos fazer o seguinte, isola a distância, passa o D para cá e o F aqui. Você vai ter que D vai ser a raiz quadrada de K, Qzão vezes Qzinho dividido por F. E agora, o que a gente vai fazer? Técnica das setinhas. Vamos lá. Ele falou que o meio vai continuar o mesmo. Esse K não muda. A constante elétrica do meio não será alterada. Ele quer que a força não mude. F continua o mesmo. Uma das cargas dobra. Se Qzão aumenta 2 vezes, então a distância vai aumentar quanto? Raiz quadrada de 2. Ao mesmo tempo, Qzinho tem que aumentar 8 vezes. Se Qzinho aumenta 8 vezes, Dzinho vai ter que aumentar raiz quadrada de 8 vezes. Ué, mas então, peraí. O que vai ter que acontecer com a distância? A distância ela vai ter que aumentar, né? Ela sofreu um duplo aumento. Aumenta a raiz de 2 e aumenta a raiz de 8. Então, peraí. Ela vai aumentar. D aumenta raiz de 2 vezes raiz de 8. Ué, mas isso aqui não é a mesma coisa que raiz de 16? E raiz de 16 vale quanto? 4. Ou seja, para a força não mudar, a distância tem que aumentar 4 vezes. Se você for um famoso taradinho algébrico, você vai fazer um monte de conta e chegar no mesmo resultado. Para resolver essa questão, vamos fazer pela técnica das setinhas. 2 cargas vão estar se repelindo a uma distância de 20 centímetros. E a força é de 0,030 newtons. Ele quer dobrar a força de 0,030 para 0,060 newtons. Ele quer saber o que tem que fazer.
com a distância para que a força dobre. Vem cá, vamos fazer a técnica. Lei de Coulomb, F igual a K que multiplica Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado. Como eu quero saber o que eu tenho que fazer com a distância, sempre isola aquela grandeza que você quer descobrir a resposta. O D é a raiz quadrada de K Qzão vezes Qzinho dividido por F. Olha, ele só quer dobrar a força. Então, porque a constante K não vai mudar, continua igual. E as cargas também continuam iguais. Só que a força vai dobrar. Se a força aumenta 2 vezes, está no denominador. A distância tem que diminuir raiz quadrada de 2 vezes. Uai, a distância não valia 20? Então, a nova distância tem que ser 20 centímetros, raiz de 2 vezes menor. Gente, diminuir uma coisa tantas vezes não é dividir por esse número de vezes? Então, 20 dividido por raiz de 2. Raiz de 2 é mais ou menos 1,4. Se você dividir 20 por raiz de 2, isso aqui dá aproximadamente 14 centímetros. Essa questão ela é bem interessante porque ela tem uma pegadinha bem bobinha que muita gente deixa passar. O enunciado fala que as duas cargas, e eu deixei bem enfatizado aqui, elas se atraem com uma força de 0,3 newtons. E aí o que ele vai fazer? Vai colocá-las em contato. Onde o pessoal erra? Pessoal, para haver atração, só se essas cargas tiverem sinais o quê? Opostos. Esses valores aqui estão em módulo. Eu tenho que chutar uma, tem que ser positiva e outra negativa. Por exemplo, vou chutar aqui essa é negativa. Agora, se eu pego essas esferas e coloco elas em contato, se eu tenho menos Q em contato com 3Q, juntas, qual é a carga total? 3Q com menos Q é 2Q. Como o enunciado fala que as esferas são iguais, aliás, deixa eu conferir isso aqui, duas esferas idênticas. Então, se elas são idênticas, metade para cada uma. Essa que tinha menos Q, passa a ser agora mais Q. Essa, lembrando, menos Q mais 3Q é mais 2Q. Metade para cada uma. Mais Q. E daí? O que aconteceu com a força? Ele vai levar agora essas duas cargas para o mesmo meio, mantendo a mesma distância. Lei de Coulomb, F igual a K, que multiplica os módulos. Por isso que o sinal aqui não interessa. Módulo de Qzão, Q1, vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos pensar. Ele falou que vai levá-las para o mesmo meio, ou seja, o K continua o mesmo. Para a mesma distância de antes. Então, a distância continua a mesma. Agora, e as cargas? Antes valia menos Q. Agora vale Q. Ou seja, em módulo, uma das cargas não mudou. E a outra carga? De 3Q passou para Q. Uai, peraí. De 3 para 1, diminuiu 3 vezes. Se a carga diminui 3 vezes, então a força tem que diminuir 3 vezes. Uai, mas a força não valia 0,3? Então a nova força vai ser 0,3 dividido por 3, que dá 0,1 newtons. Lembrando que as cargas têm agora o mesmo sinal, então elas vão ter uma força de repulsão elétrica, valendo 0,1, letra A. Para resolver essa questão, pessoal, um bom desenho para você ter que enxergar os aspectos geométricos. O enunciado fala que todas as cargas nos vértices do cubo têm valor de módulo Q. O que muda são os sinais. O que está em azul é carga negativa e o que está em vermelho é carga positiva. Aí ele vai pegar uma carga de módulo 2Q. Ele não fala se é positiva ou negativa. Ela só vale o dobro do valor das outras. No centro, aliás, no cruzamento das diagonais do cubo. Pessoal, só um pouquinho de bom senso mesmo. Se eu te dou um quadrado, o cruzamento das diagonais não dá exatamente no centro do quadrado? Dá para aceitar, sem ter que desenhar, porque é muito difícil desenhar isso aqui,
que o cruzamento das diagonais vai dar exatamente no centro do cubo, ou seja, ele vai estar a uma altura que tem que ser, ao mesmo tempo, na metade da altura, como na metade da largura. Isso aqui, ó, tem que ter um tamanho que corresponde à metade do cubo. Ao mesmo tempo, ó, se eu fizer isso aqui assim, ó, eu tenho aqui um quadrado em que isso aqui é a metade. A mesma coisa do lado de cá, ó. Isso aqui é a metade de cada lado. Beleza, agora vamos lá. Vamos colocar uma carga nesse ponto aqui. Para onde que ela vai? Vamos considerar que ela seja positiva. Então vamos pensar, olha essa carga negativa. Negativo faz o que com positivo? Então vou fazer aqui fora do desenho para não poluir aquele lá. O negativo aqui e tem um negativo do lado oposto. Negativo faz o que com positivo? Atrai. Ao mesmo tempo, negativo faz o que com positivo? Atrai. Uai, a distância que as cargas estão dessa carga central é a mesma. E os valores das cargas são iguais? Então essas forças vão ser o quê? Iguais. Logo, uma força anula a outra e o efeito dessas duas cargas não afeta o meu resultado. Elas vão se anular. Então eu posso desprezar a existência delas. Agora, vamos lá. Vamos pegar quem está oposto a esse ângulo, a esse vértice aqui. Eu trouxe aqui até para te ajudar a enxergar. Caso você tenha dificuldade, está aqui uma caixinha. Esse ponto que eu apaguei era esse aqui, né? Qual o ponto que está oposto a esse vértice daqui? Não é esse de cá? Que está na parte de trás da caixa, que era esse aqui? Agora vamos lá. Eu estou escolhendo esse ponto aqui. Esse ponto é esse aqui, ó, da frente. Quem está oposto a ele? Não é essa parte de trás aqui, de baixo? Ou seja, quem está oposto a esse, essa parte de trás e abaixo. E olha que ela é positiva. Então, espera aí. O que nós temos? Uma carga positiva. Lá do outro lado, uma outra positiva. E bota a carga 2Q no meio, que eu estou chutando positivo. Positivo com positivo, repele. Positivo de baixo com o de cima, também repele. Moral da história, mesmo raciocínio daqui. As forças são iguais, sentidos opostos se anulam. Logo, elas podem ser canceladas aqui, ó. Elas não vão afetar o meu resultado. Agora, olha essas duas aqui, pegando a minha caixa. Essa carga negativa, ela está na frente do meu cubo. Quem está oposta? Qual que é o vértice oposto a esse? Não é essa daqui? O que está lá no fundo da caixa e embaixo? Lá no fundo da caixa e embaixo. Olha, negativo, negativo. Então, vai dar o mesmo raciocínio. Tem negativo de um lado, negativo do outro. E a carga mais 2Q, que eu estou chutando positivo no meio. Negativo atrai positivo, negativo atrai positivo. As cargas são iguais, as distâncias são iguais, as forças são iguais, se anulam. Ou seja, essas cargas não vão afetar o meu resultado porque elas se anulam. Então, eu posso apagar essa e essa. Sobrou agora uma negativa e uma positiva. Aí a conversa já mudou, né, pessoal? Porque aí, ó, o que eu tenho? Essa carga positiva está aqui embaixo. A que está oposta, ó, lá no fundo da parte de cima. Essa aqui é negativa e essa é positiva. Olha o que nós teremos agora. Lá em cima, no fundão, negativo. Aqui embaixo, uma positiva. E a carga mais 2Q no meio. Olha como é que agora ficou diferente. Positivo faz o que com positivo? Repele. Ao mesmo tempo, negativo faz o que com positivo? Atrai. Agora as duas cargas que sobraram vão ter um efeito de soma,
porque as duas vão empurrar a carga central para o mesmo lado. Ou seja, a força resultante vai ser o dobro da força de cada carga. Porque, vem cá, as cargas valem Q. E essa distância é igual a essa. Se eu chutar que a força entre essa carga e a central vale F, então essa carga e essa também vale F. Quanto que vale a força resultante? Não é F mais F, ou seja, 2F? Então tá bom. Mas o que diz a lei de Coulomb? Então vamos fazer as contas agora. Quanto vale a força F? Então vamos fazer o cálculo para duas cargas. Vamos pegar essa positiva e essa central. Vamos então aplicar a lei de Coulomb. F igual a K que multiplica Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Lembrando que aqui na fórmula a gente sempre pega os módulos. Então vamos considerar que a carga Q1 é a do vértice e a carga Q2 é a carga que está no cruzamento das diagonais. Então vai ficar K que multiplica carga do vértice. Ele falou que vale Qzinho. Então módulo de Qzinho. Vezes carga Q2. É a carga central que ele falou que o módulo vale 2Q. Então 2Qzinho. Dividido, e agora é que é o ponto. Qual é a distância entre essa carga do vértice e a carga central? O enunciado fala que a aresta do cubo vale L. Eu quero essa distância aqui, pessoal. Você vai ter que enxergar um triângulo retângulo aqui, ó. Onde o que está em verde... O que está em verde é L sobre 2. Essa parte em azul aqui, você concorda que é a diagonal de um quadradinho de lado L2? Quanto que vale isso aqui? Não é L sobre 2 raiz de 2? Lembrando, a diagonal de um quadrado não é L raiz de 2. Como o meu quadrado aqui tem lado L sobre 2, então aqui é L sobre 2 raiz de 2. Então nós temos isso valendo L sobre 2. Aqui, a diagonal daquele quadradinho, que é L sobre 2 raiz de 2. E a hipotenusa x. Teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado mais L sobre 2 raiz de 2 ao quadrado. X ao quadrado vai dar L2 sobre 4 mais 2L2 sobre 4. Isso aqui dá 2 mais 1, x ao quadrado, 3L2 sobre 4. Tira a raiz, isso aqui vai dar L raiz de 3 sobre 2. Essa é a distância, que aqui eu chamei de x, entre essa carga e a carga central. Então, a distância ao quadrado, L raiz de 3 sobre 2, todo mundo ao quadrado. Faz as contas. F vai dar K que multiplica Q vezes 2Q, não é 2Q ao quadrado, dividido por L ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3, sobre 2 ao quadrado, 4. Faz essas contas, multiplica aqui invertido, isso aqui vai dar 2 vezes, vou botar esse 2 para fora, K, Q ao quadrado, que multiplica e inverte. 4 sobre 3L2. Essa força vai dar, então, 2 vezes 4, 8. K, Q ao quadrado, sobre 3L2. Na hora que eu chego nisso, se você olhar as opções, é tentador você marcar a letra B de bola. Só que tem um detalhe, pessoal. Esse cálculo eu fiz só para uma carga atuando, que é essa de baixo aqui. A carga de cima também atua, e eu mostrei para vocês que a gente teria que dobrar a força. Então, a força resultante, isso aqui é a força da lei de Coulomb para uma carga. Então, após não, para
as duas cargas nos vértices, teremos, mostrei para vocês que você teria que dobrar a força. Então, é isso vezes 2. A força resultante, 8 vezes 2, 16 kq ao quadrado sobre 3L2. É uma questãozinha difícil, né? Pessoal, para resolver essa questão, você tem que ter domínio de conceitos matemáticos. Primeiro, vamos pensar só na física. Como é que tem que ser o gráfico de força por distância para grandezas que obedecem à relação F inversamente proporcional ao quadrado da distância? Bom, é a lei de Coulomb, né? A gente sabe que o gráfico força por distância é uma hipérbole, que tem esse formato. Lembrando que isso aqui, ó, vai aproximando do eixo X e aqui lá do eixo Y, mas nunca toca, nem cruza o eixo. Tá. Só que nessa questão, ele fala que vai pegar duas cargas que vão se atrair ou se repelir, vão interagir entre elas, colocadas no vácuo e depois num líquido. E aí ele quer saber qual é o formato do gráfico correto. De cara, tudo que não tiver esse formato de hipérbole já está fora. Então, se você olhar as opções, A, B, C, já estão fora. Tem que ter formato de hipérbole. Se você olhar bem, a figura não está muito honesta aí não, tá? A letra D e F está meio que cortando o eixo ali. Foi um erro ali de gráfico, tá? Da gráfica mesmo. Não ficou legal o desenho, não. De qualquer forma, formato de hipérbole. A dúvida é o seguinte, a hipérbole do líquido comparado com a do vácuo. Quem vem antes, quem vem depois? Primeira coisa que você teria que saber, a constante elétrica ou constante eletrostática do meio vácuo é maior do que todo mundo. Nesse caso, a constante do vácuo é maior que a constante elétrica do meio, que nesse caso é do líquido. Pois é, agora que eu sei que a constante K do vácuo é maior, onde que a curva vai se posicionar? Pois é, gente, aí não tem jeito. Aí a habilidades que está cobrando agora é puramente matemática. Então vamos fazer só um raciocínio aqui. Quando eu falo que Y é inversamente proporcional a X, grandezas que são inversamente proporcionais, a equação não tem que ser Y versus X tem que ser igual a uma constante? Se você não entendeu, pega o X, passa para cá dividindo. Você vai ter que Y é igual a K sobre X. Quanto maior é o X, menor é o Y, inversamente proporcionais. Pois é, se eu te der então um gráfico de Y versus X, se eu fizer uma hipérbole assim, e agora uma outra hipérbole, o que muda? Vamos pensar o seguinte. Vamos fixar para um valor X. Aqui eu tenho um Y pequenininho. Aqui eu tenho um Y bem maior. Onde o produto Y versus X é maior? Olha só, nesse ponto eu tenho Yzinho vezes Xzinho. E aqui eu tenho Yzão vezes Xzinho. Vocês concordam que essa curva aqui tem um produto que é maior do que a curva mais próxima da origem? Ou seja, se Y versus X é igual a K, quem tiver o maior produto tem que ter a maior constante K. Pois é, Jacques, mas ali é ao quadrado. Tá bom, gente, então fica Y aqui, ó, Y vezes X ao quadrado. É a mesma coisa. Quem tiver para um mesmo x, o maior produto aqui seria y vezes x ao quadrado, yzão vezes x ao quadrado. Quem tiver maior produto tem a maior constante k. Então, essa hipérbole que está mais afastada tem um k maior. E essa, um k menor. Então, das opções, ele tem que te dar duas curvas, sendo que a constante do vácuo era a única questão, coisa de física que você tinha que saber. Maior tem que ser a mais distante dos eixos. Então, aqui é K do vácuo
e aqui é K do líquido. E aí a resposta vai ficar a letra D de dado. Só para encerrar direitinho a questão, onde tem a constante K do vácuo, ele falou que essa curva corresponde à força que ele chamou de FO, que seria no vácuo. E essa curva aqui seria a que corresponde à do líquido. Tranquilo?